Fala pessoal, aqui é o Rafa, bem-vindos ao canal Músico Investidor. E hoje eu tô com uma presença muito especial, o meu primo Diego Mancini, bem-vindo, Di. Valeu, Rafa. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O Di está aqui a trabalho em São Paulo e eu aproveitei para rebocar ele aqui para o estúdio e fazer uma entrevista. O Di, enfim, conheço desde quando ele nasceu, porque eu sou mais velho, né? E o Di também é músico muito foda, puta baixista. E eu trouxe ele aqui para falar um pouquinho da carreira dele na música, que eu acho que vai ser muito interessante para vocês. Então, Di, começando, eu queria falar como é que foi o seu início? Porque o baixo não é o seu instrumento, o primeiro instrumento, né? Você tocou violão primeiro. Eu comecei com violão aos 9 anos, mais ou menos. E passei pra guitarra, inclusive a primeira guitarra eu comprei do você, né? Verdade, uma Washburn, preto e branco. A Lion, né? Uma Lion, isso mesmo. Verdade. E eu acabei chegando no baixo, eu tinha uns 14, 15 anos mais ou menos, e apaixonei com o instrumento e fiquei com ele pra sempre, nunca mais larguei, sabe? E aí sempre tive essa coisa de querer levar a música meio a sério, mas ficava com aquilo meio no fundo da cabeça e tocava, mas não dava 100% naquilo ali. Eu acabei fazendo uma faculdade de jornalismo antes de mexer com a música, né? E depois eu fui pro Cefar, que você fez também. Exato, lá você estudou... Eu estudei contrabaixo. Contrabaixo, acústico, erudito. Mas eu tava tentando uma bolsa para estudar na Los Angeles College of Music, que na época chamava Los Angeles Music Academy, né? Eles mudaram de nome. E aí eu consegui a bolsa quando eu tava no Cefar. Larguei tudo aqui, larguei namorado, larguei emprego. Isso foi 2000 e quando? Eu fui pra lá em 2010. 2010, tem 9 anos já. E foi um curso fantástico, estudei com uma galera maravilhosa, aprendi um monte de coisa, passei perrengue pra caramba. Você voltou, gente, o Di voltou um monstro desse lugar, gente, impressionante, assim. O Di é daqueles que pega a partitura, já sai arregaçando. Ele é um cara excelente pra fazer gig, esse tipo de coisa, sabe? Enfim, qualquer estilo o cara domina, né? Bicho, a faculdade foi muito importante, assim, porque... E eu gostei de eu ter ido na época que eu fui. Eu acho que se eu tivesse ido para a faculdade logo depois que eu formei no colégio, eu acho que eu ainda ia estar meio verde, até questões de maturidade de pessoa mesmo, sabe? E eu acho que eu indo depois, já mais velho, tendo mais experiência, eu acho que eu consegui aproveitar mais a faculdade, sabe? E na volta eu toquei com um monte de gente. Lá você gravou um disco seu, Eu gravei né? um disco meu, um EP que chama Beauty in Disguise, que eu escrevi todas as músicas, arranjei todas as músicas. Tem no Spotify pra Tem no galera Spotify, escutar. Deezer, Apple Play. Vou deixar o link, tá na descrição, pessoal, pra vocês sacarem. Valeu. E foi muito legal, porque eu gravei com o John Ávila, que era um produtor, que era o meu professor lá também, e o Alejandro Milan, que era meu colega, e era só os colegas da faculdade que gravaram. Eu arranjei tudo, gravei baixo, cantei, gravei piano, violão, guitarra e chamei a galera pra tocar o resto das coisas. Muito bom, cara. Puta disco. Bonito obrigado, pra caralho, bicho, valeu, bonito pra caralho, acho foda. Foi um trabalho super de amor, assim, foi super um trabalho de carinho, assim. 5 músicas, São 5 músicas, são 5 músicas. E em todas as 5, o baixo exerce uma função não tradicional. Ele não é focado em baixo, porque eu fiz questão de fazer um disco que não fosse focado em baixo. Eu acho que ia ficar muito óbvio, sabe? O cara baixista estudou baixo, então ele faz um disco solo de baixo. Não, são canções, sabe? Tem início, meio e fim, refrão, estrutura, né? Tem uma estrutura. Mas, por exemplo, é o baixo fazendo acordes. Então, ao invés de ter o piano numa música, tem o baixo, sabe? Ao invés de ter um violão, tem o baixo fazendo acorde. Ou a melodia tá no baixo. Então, sempre tem, música que tem 3 baixos rolando, sabe? Mas com estrutura de canção, sabe? Porque eu não queria que fosse muito óbvio, sabe? E a gravação ficou bonita, né, cara? Ficou bem legal. O timbre dos instrumentos tá muito bem gravado. Foi bem legal. O Alejandro Milan que mixou pra mim lá também. Mandou benzaço. Ele é um cara massa, assim. E aí você ficou quanto tempo lá? 2 anos? Eu fiz 2 anos e pouco, deu 2 anos e meio. E eu trabalhei lá, toquei na banda de salsa, toquei na banda de hip hop, toquei banda de metal, fazia voz e violão toda semana. Foi lá que a sua percepção, assim, da gig, assim, de pegar e fazer o improviso se aflorou, né? Lá, pra mim, ficou muito explícita a questão de um take, né? Que é a parada que a gente brinca que é o One Take City, né? Que você tem que chegar e fazer num take. Se você não fizer, o cara que tá atrás de você faz. Então era aquela pressão, assim, de, velho, você tem que desembolar aqui, sabe? Ah, mas eu tô gripado, velho, daí... Se vira, entendeu? Ah, mas eu acordei com dor de barriga, velho, quer saber não. Regaça, entendeu? Tomei muita porrada lá, perdi gig, sabe? Porque eu não cheguei preparado e tal.
E depois, eu acho que assim, os primeiros 2 tapas que eu tomei, assim, eu falei, cara, não, isso não vai acontecer nunca mais, assim. E aí, é uma coisa que eu trago muito até hoje, assim, de, sabe, o horário marcado do ensaio é às 10 horas, às 9 horas eu tô na porta, Putz, saca? total, cara, isso é muito, Leva 2 muito legal. cabos, tem sempre... Sempre prevenido, né? Tem sempre corda no bag, tem um afinador, tem ferramenta, aprendi a ajustar o baixo, porque às vezes eu chegava no estúdio, o baixo estava desregulado, aí, porra, e aí, como é que faz? Então aprendi a regular pra dar essas paradas assim, meio... Você tem que desembolar, tem que fazer o negócio funcionar, resolver, sabe? né? Então isso eu trouxe muito de lá, assim, essa parada de ser extremamente profissional, extremamente responsável em todos os quesitos disso aí, sabe? Perfeito, perfeito. E foi bem legal. E aí na volta, aí você se formou, voltou, quando você voltou pro Brasil, como é que foi? Você engatou em alguma banda? Como é que funcionou isso daí? É bem legal você perguntar isso. Quando eu fritei. Quando eu voltei, eu acho que eu estudava 14, 15 horas por dia, né? Nossa, é muita coisa, cara. E eu voltei, eu fritei. E eu larguei mão do instrumento, eu parei de tocar. E eu até falo isso muito com meus alunos, assim, que eles falam, vou estudar pra caramba. Eu falo, calma. Sem exagerar, né? Tem que ser frequente, mas não constante, sabe? Entendi. E aí eu decidi que eu tinha que voltar pra música. Eu parei de tocar completamente, assim, quando eu voltei. E aí eu decidi que eu tinha que voltar pra música de alguma forma. Eu falei assim, não, eu quero tocar um instrumento que eu não tenho obrigação de ser perfeito. Aí eu comecei a tocar bateria. Exatamente, Aí que legal. Eu comprei uma bateria eletrônica, fiquei treinando, ficava tocando o dia inteiro, enlouquecendo os vizinhos. Enlouquecendo os vizinhos é foda, porque mesmo eletrônica faz barulho, né? Verdade. E aí, com isso, eu entrei na Lobos de Cala, que é uma banda do Eduardo Ladeira e do Bernardo Silvino, que já eram meus amigos. E que eu vi que eu podia voltar a produzir, a arranjar, a compor e tal. E até a gente gravou o disco aqui, né? Exatamente. Eu também vou deixar na descrição, gente, um dos discos mais legais que eu já gravei é o disco da Lobos de Cala. Foi muito legal, ficaram 2 semanas aqui em São Paulo. Foi uma coisa super objetiva, soa super bem, as músicas são incríveis, as execuções ficaram ótimas. Então vou deixar para vocês sacarem aí também. Valeu. E tem 2 músicas minhas, né? A Conversa de Canto e O Tempo Não. E isso foi importante para o meu cérebro entender, tipo assim, velho, o caminho era esse mesmo, você só deu uma derrapada, tipo, sabe, segue em frente e tal. E aí eu voltei pra música com isso, voltei a tocar, comecei a pegar outras gigs e aí a preparação caiu bem, né? Porque a gig chegava, eu sabia ler, tirava a música, né? O profissionalismo estava ali, de chegar e fazer as coisas. E as coisas foram desenvolvendo até no final do ano passado, quando eu entrei na gig da Fernanda Takai. E agora eu toco na turnê do O Tom da Takai, né? Que é o disco da carreira solo dela. Vamos falar um pouquinho disso. Inclusive, quem tá aqui comigo, Caio, dá um oi pro pessoal aqui, ó. Pode aparecer. Ó, o Caio também toca bateria com a Fernanda. Fala um pouquinho melhor sobre esse projeto. São arranjos diferentes das músicas do Tom? Como que funciona? Como que é a ideia principal? O projeto surgiu com o Roberto Menescal e o Marcos Valle e a Fernanda. Eles participaram juntos de um projeto e eles tiveram essa ideia de fazer um disco só de músicas do Tom. E eles escolheram músicas mais lado B, sabe? Então, assim, não tem Garota de Ipanema, saca? Não, né? São só mais lado B mesmo. E eu sou absolutamente apaixonado com o Jobim. Eu cresci com o Tom Jobim, sou doido com o Tom Jobim. E aí, assim, eles gravaram esse disco e tal, e a Fernanda já conhecia o Caio, porque o Caio tocou no Pato Fu uma época e tal, e o chamou pro projeto, e o Caio sabia que eu tava na ativa, e aí a Fernanda falou assim, eu quero um cara que entenda de bossa nova e jazz. O cara falou, velho, eu tenho um cara, né? Então, aí me chamou, e aí a parada que eu falei do One Take City, que é o legal lá de Los Angeles, porque tipo, não teve teste. Ela já ligou, falou, olha, tem essa gig que você quer? Eu falei, quero. As músicas estão no e-mail, as partituras estão aí, o ensaio é dia tal. Olha. Pronto, velho. E aí você ensaia, estuda, aí você chega no ensaio, tá bom, tá legal, você manda ver e pronto, entendeu? Vai que vai. E isso é muito bom, assim, tipo, e aí a gente tá nessa até hoje. E tá rolando, né? Tá bem legal. E além de tudo, você tem a parte dos workshops que você faz. Você falou de jazz, eu lembrei que você fez um de história de jazz lá em BH, não é? Conta melhor pra gente também. Eu costumo falar que eu sou professor primeiro e eu sou baixista depois. Eu comecei a dar aula com 15 anos. Você tem uma didática muito
muito boa, né? Eu amo dar aula, eu sou absolutamente apaixonado. Vocês não estão vendo porque eu tô com casal, mas eu arrepio de falar assim, eu amo dar aula. É a coisa que eu mais adoro na minha vida, é sala de aula. Olha, que legal, gente. É onde eu me sinto melhor, assim. Não sei se é coisa de família, mas eu também gosto, também demais. tenho uma didática legal. Acho que nós somos pacientes, né? Isso é uma grande virtude, eu acho, A né? ciência é muito massa para dar aula mesmo. E eu adoro dar aula. E aí eu sempre trabalhei como professor e aí eu comecei a pensar eu quero pegar isso para focar mais na música, sabe? Aí eu comecei a dar uns workshops de história do jazz, que tem um trio ao vivo comigo. Eu falo sobre as fases do jazz e é para leigos, não precisa ser só músico para entender. E é muito massa que eu explico a fase, eu falo o que acontece naquilo ali, a gente toca a música e eu vou contando o que tá acontecendo durante demais, a música, sabe? E tá muito legal. E a gente fez uns que deram super certo, foi muito bacana. E aí eu desenvolvi um curso que eu vou lançar como curso online, quando eu tiver o link eu te passo. Por favor. Que é um curso de didática para professores de música. Porque o que eu vi, inclusive vi muito em Los Angeles, era aquele músico fantástico, que era um mestre no instrumento, mas não sabia dar aula, então a aula dele era ruim. E eu fiquei pensando, o cara tem que aprender a dar aula, sabe? E aí eu escrevi... Porque não é fácil, né, Di? É outra coisa. Cara. O pessoal tem que sair com uma ideia muito clara do que você quer passar. É outra habilidade, assim. Eu acho que a habilidade de sala de aula, independente de qual que seja a sua área, sabe? Ela independe de quão bom profissional você é naquela área. A habilidade de sala de aula é outro lugar, sabe? Concordo muito. E aí eu desenvolvi esse curso de didática para professores de música, que eu vou oferecer como workshop também, eu vou oferecer como curso online, que eu acho que tá bem legal para ensinar como é que faz um plano de estudos, sabe? Como é que se desenvolve uma avaliação, como é que você reconhece qual tipo de aluno que você tem, qual que é a estratégia de aprendizagem que ele usa, domínio de sala, e enfim, várias outras coisinhas, as armadilhas que você pode cair na sala também e tal, e que eu acho que é um curso interessante. E eu desenvolvi também um workshop sobre processo criativo. Isso eu queria que você falasse, que eu achei muito legal quando você falou da primeira vez, fiquei curioso. Entra um pouco melhor nesse assunto. O workshop é sobre processo criativo e o nome completo dele é Como Não Se Perder no Processo Criativo. Não só musical, né? Não, para qualquer área. Porque qualquer área você tem processos criativos, ou seja, nos processos que você tem que criar. Porque quando a gente fala criatividade, ela tá muito linkada a artístico, né? Mas não é, sabe? Você tem que resolver um problema de logística na sua empresa, isso exige criatividade, também exige, entendeu? Você tem que resolver um problema de RH, isso exige criatividade. Então é esse processo criativo, desde o surgimento da ideia até os percalços que essa ideia passa. Até a execução. Aí eu falo do loop da revisão eterna, comparação com os outros, overthinking, falta de motivação e tal. E até chegar ao produto final, para quem que você expõe, para onde que você tá, para onde que isso deve ir. E isso é eu dei uma palestrinha essa semana sobre isso, no evento do Lucas Veríssimo, que é um cara lá de BH muito massa. E eu vou oferecer ele como workshops também. Cara, workshops faz muito cursos. bem. É um cara multitarefa. Porque a ideia é essa, né, bicho? Eu acho que a gente tem... É aquela coisa da teoria da cauda longa, né? A gente tem que ter várias atividades acontecendo. Eu concordo muito. Né? É o que eu levo pra minha vida também, assim. Ter várias coisas, também, sempre tá produzindo, sempre tá fazendo coisa nova, não ficar na zona de conforto, sempre tentar agregar valor pros outros, fazer o que você gosta. Eu acho que você tá totalmente no caminho certo, que eu acho que é bacana. Estamos indo aos pouquinhos, mas a ideia é sempre ir pra frente, né? Então, gente, eu vou aproveitar que o Di tá aqui com o Caio e vou pedir para eles fazerem um som aí, não sei o que vocês vão tocar, vocês se entendam entre vocês, vou filmar e vou colocar para vocês. Di, brigadaço. Obrigadão pelo convite, bicho. Cara, valeu demais. Então vou deixar todos os links sobre o Di na descrição, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo. Abraço. Thank you.